Tudo bem com vocês? Eu espero sempre que sim. Quero dar um grande alerta para vocês e tomem muito cuidado com o gosto, as preferências de vocês, aquilo que é referência individual para o mercado de trabalho em relação à sua carreira, ao profissional ou até mesmo ao negócio que você conduz. As suas referências profissionais podem tirar você do foco e principalmente afastar as pessoas. Ou seja, as suas referências podem te atrapalhar. Mas como isso, Beto? Como que as minhas referências vão me atrapalhar? Isso é uma coisa individual, é a minha característica. Todas as pessoas, em sua grande maioria, às vezes esquecem que vivem em sociedade. Passam a ter esse tipo de entendimento à medida que algo acontece e aí os seus valores, os seus princípios, a sua bagagem emocional passa a lhe despertar ações e sejam morais, éticas ou até de comportamentais que você passa a então a se adaptar a um determinado ambiente. Em outra partida, passa a ser muito mais crítico em relação às coisas, e isso faz com que a sua referência pessoal, aquilo que você valoriza, passe a ser externado. E qual o problema de você externar e ser você mesmo? Nenhum problema à medida que você faça isso no ambiente correto e na hora correta. O que eu quero dizer para você? Tá? Não adianta você entrar numa empresa que tem base familiar, você gosta do seu cargo, você ganha um baita de um salário, você tem um cargo que você ama exercer a função, aquela empresa te qualifica muito bem, você tem reconhecimento, você está feliz. Só que ela é uma empresa familiar, conservadora, e você tem princípios mais liberais, seja para a sua vida pessoal ou profissional. E aí você quer, de uma forma ou de outra, forçar essa situação no ambiente para que todos aceitem você como você é. O seu respeito, o seu princípio, aquilo que você tem como valor e aquilo que você escolheu para a sua vida é seu e você tem o livre-arbítrio para isso. E o respeito de fato tem que existir. Mas quando você tem essas referências e as leva para um determinado ambiente, aonde esses princípios não são valorizados e você precisa estar nesse ambiente, você tem duas escolhas claras. Ou você se adapta ou você sai. Se você não quer sair, porque aquilo lhe interessa, você quer se manter, a sua obrigação é se adaptar e não fazer o meio se adaptar a você. Você pode, durante os processos, até oferecer ideias, sugestões, que têm princípios daquilo que você acredita e que você acha que pode somar para todos. Não só para você, mas somar para todos. Por outro lado, você precisa entender quando a empresa fala não. Da mesma forma, quando ocorre ao contrário, eu citei o exemplo de uma empresa com valores mais conservadores, quando você pega empresas mais associadas à diversidade. Você, de repente, é um excelente profissional, gosta daquele tipo de empresa, gosta daquele tipo de serviço, a empresa atende sua possibilidade como remuneração, como carreira, etc, etc, mas você discorda das liberdades e valores de diversidade ou valores e princípios que a empresa tem. Você acha que talvez alguns controles, algumas regras diferentes ali seriam melhor. Mas aquilo é o padrão da maioria da empresa e a empresa gosta daquele trabalho. Qual é a sua responsabilidade, então? Se adaptar, concordar, entender e trabalhar. Ou você sai da empresa. Mas, Beto, você está dizendo para mim, então, que eu tenho que mudar quem eu sou? Não, não é nada disso. O maior valor de um ser humano é a sua inteligência cognitiva, emocional, aonde você consegue se adaptar a situações adversas. Então, se você está num local que você tem que conviver diariamente, você quer estar lá, aquilo é necessário para você, você sabe que você vai ficar lá por muito tempo, não adianta você viver conflitando diariamente. Você vai encontrar lá coisas que te agradam, situações que te agradam e passar a respeitar as pessoas que estão lá. E à medida que você for convocado para dar uma ideia diferente, que você tiver um princípio para dar um caminho diferente, uma opinião, aí você pode inserir de uma maneira sensata. Então, voltando à questão das referências e gosto pessoal que pode te atrapalhar, principalmente pessoas que costumam postar constantemente fatos da sua vida pessoal nas redes sociais, tomem muito cuidado. Religião, futebol, política, valores individuais que você tem para você, procure, com muito cuidado, ter esse tipo de exposição.
Mas, de novo, Beto, é minha vida pessoal, minha rede social, eu faço o que eu quiser lá, a empresa não tem nada com isso. Se você pensa dessa forma, então coloque a sua rede social como privada e não insira ninguém na empresa. E não leve esse tipo de comportamento para a empresa que não concorda com isso. Se você trabalha numa empresa que é associada a esporte, a futebol, e esse é o tema do trabalho, é uma coisa. Fora isso, não leve para um diálogo dentro do ambiente de trabalho. Você pode gerar conflitos. Se você tem uma postura um pouco mais radical referente a alguma coisa, que você acha que aquilo é um valor importantíssimo para você, tome cuidado como você vai se adaptar. Veja, faça sondagem no ambiente, entenda quando você pode expor a sua opinião e sempre respeite. Né? Tenha empatia pelas pessoas. Todos nós temos uma forma de avaliar a vida. Às vezes a conexão, às vezes a homogeneidade nesse tipo de pensamento, mas na grande maioria não. Às vezes nós temos relações heterogêneas. E aí você precisa se adaptar a isso. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo desse tipo de situação de uma maneira bem cotidiana. A sua namorada ou seu namorado te leva na sua, a casa dele ou dela. Vamos lá, o seu namorado leva. Sua namorada te levou na casa dela para conhecer o pai dela. Tá? Vamos pegar isso como exemplo para ficar mais fácil aqui. Para conhecer o pai dela. E o pai dela é um senhor, já tem ali seus 70 e poucos anos, vem de uma história de vida diferente, de uma época diferente. Então essa pessoa vai ter alguns princípios diferentes que o seu. E além disso, é a filha dele levando um estranho para ser seu namorado, ou marido, enfim, que vai se relacionar com essa filha. E ele nem te conhece, ele não sabe tua história, não sabe se você é trabalhador, se você não é, se você tem pensamentos errados, como é que você respeita ou não respeita mulheres, e assim vai. E aí você chega querendo impor a sua maneira de ser, querendo impor a sua forma de agir. A imagem que você vai passar é negativa. Se for um pai mais agressivo, ele vai conflitar com você ali na hora. Se for mais introspectivo, ele vai analisar você, o seu comportamento, e quando você for embora, ele vai falar para a filha dele, olha, esse rapaz não serve para você. Esse rapaz tem isso, a tendência é que ele aconteça isso. Entende o que eu quero dizer para vocês? Ninguém necessita abrir mão do que é, do que gosta. Nós temos que ser o que somos, o que nos faz feliz e aquilo que nós amamos. Porém, não nos devemos enfiar goela abaixo das outras pessoas aquilo que nós acreditamos para nós. Quando há homogeneidade na ideia, num grupo, psicologicamente, socialmente falando, isso é positivo. Você vai poder dialogar abertamente, conversar, etc. E as pessoas que estão à sua volta, que pensam diferente de você, que acreditam em outra situação, devem, de fato, respeitar a sua opinião. Podem ser críticas, podem até opinar de maneira contrária àquilo que você faz, quando você der espaço para isso, ou dentro daquele contexto que lhes representa. Porém, deve haver respeito e empatia, porque socialmente, psicologicamente, comportamentalmente, como eu disse, não haverá essa homogeneidade. Os pensamentos são heterogêneos. Você pode casar com 10 ideias, mas vai ter duas que serão diferentes. E ali você pode ter um conflito. Então, essa adaptação, as suas referências, tudo aquilo que você tem como base e princípio para a sua vida, show de bola. Mas saiba onde usar, como usar e procure principalmente voltar um passo atrás, adaptar-se ao ambiente que você está para que as relações humanas, tanto sua quanto das pessoas que se relacionam com você, seja a melhor forma possível. Reflita. Forte abraço, esse é o canal Receitas do Desenvolvimento Humano.